Bom dia, meus irmãos. Bom dia a todos. Eu vou rezar um Pai Nosso com uma Ave Maria para todos os enfermos, todos que encontram acamados, doentes, precisando de oração. Que Deus visite a cada um, a cada pessoa, a cada doente, a cada enfermo. Visite com a sua infinita misericórdia, Senhor. Sei que Tu és misericórdia, Pai. Não abandone os seus doentes. Não abandone os teus filhos. Sei que Tu não abandonas, mas a gente precisa pedir. Deus, Ele está ali. Ele atende nós toda hora. E toda hora que a gente pedir, Ele atende. Basta que a gente pede. Porque Deus, Ele já deu tudo para nós, Ele ainda vai pedir para nós, pedir para Ele. Se eu sinto alguma coisa, se eu preciso de alguma coisa, eu que tenho que pedir para Ele. Ele já me deu a vida e eu agradeço todo dia por eu deitar e acordar com saúde. Graças a Deus, graças a Ele. Muito obrigado, meu Pai. Muito obrigado pela minha vida, pela minha saúde, por tudo, pela minha casa, pelo meu marido, pelo meu papagaio, pela minha família, por todos os meus inscritos. Obrigado por todo mundo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O dom, eu parei, eu vou ler agora o Catecismo da Igreja Católica. Eu parei, eu tinha falado da fecundidade do matrimônio e da fidelidade conjugal. Agora é o dom do filho, que está na página 635 do Catecismo. 615 do Catecismo. O dom do filho. A Sagrada Escritura e a prática tradicional da Igreja vem nas famílias numerosas um sinal de bênção divina e de generosidade dos pais. É grande o sofrimento de casais que descobrem que são estéreis. Que me haverá de dar? Pergunta Abraão a Deus. Eu me vou sem filhos. Dá-me filhos, senão eu morro, disse Raquel a seu marido Jacó. As pesquisas que visam diminuir a esterilidade humana devem ser estimuladas sobre a condição de serem postas a serviço da pessoa humana, de seus direitos inalienáveis, de seu bem verdadeiro e integral, de acordo com o projeto e a vontade de Deus. As técnicas que provocam uma dissociação do parentesco, pela intervenção de uma pessoa estranha ao casal, doação de esperma ou de óvulo, empréstimo de útero, são gravemente desonestas. Essas técnicas, inseminação e fecundação artificiais, heterológicas, lesam o direito da criança de nascer de um pai e de uma mãe conhecidas, filhos dela, e ligado entre si pelo casamento. Eu vou parar um pouquinho pelo barulho. Ai, nossa. Elas traem o direito exclusivo de se tornar pai e não somente um por meio do outro. Praticados entre o casal, essas técnicas, inseminação e fecundação artificial homologadas, são talvez mesmo prejudiciais, mas continuam moralmente inaceitáveis. Dissociam-se o ato sexual
do ato procriador. O ato fundante da existência dos filhos já não é um ato pelo qual duas pessoas se doam uma à outra, mas um ato que remete à vida e à identidade do embrião para o poder dos médicos e biólogos e instaura o domínio da técnica sobre a origem e a distinção da pessoa humana. Tal revelação de dominação é por si contrária à dignidade e à igualdade que devem ser comuns aos pais e aos filhos. A procriação é moralmente privada de sua perfeição própria, quando não é querida como fruto do ato conjugal, isto é, do gesto específico da união dos esposos. Somente o respeito ao vínculo que existe entre os significados do ato conjugal e o respeito pela unidade do ser humano permite uma procriação de acordo com a dignidade da pessoa. O filho não é alvo devido, mas um dom. O maior dom do matrimônio é uma pessoa humana. O filho não pode ser considerado um objeto de propriedade. Isso conduziria ao reconhecimento de um pretenso direito ao filho. Nesse campo, somente o filho possui verdadeiros direitos: o de ser o fruto do ato específico do amor conjugal de seus pais, e também o direito de ser respeitado como pessoa, desde o momento de sua concepção. O Evangelho mostra que a esterilidade física não é um mal absoluto. Os esposos que, depois de terem esgotado os recursos legítimos da medicina, sofrerem de infertilidade, se unirão à cruz do Senhor, fonte de toda a fecundidade espiritual. Podem mostrar sua generosidade adotando crianças desamparadas ou prestando relevante serviço em favor do próximo. As ofensas à dignidade do matrimônio. O adultério. Essa palavra designa a infidelidade conjugal. Quando dois parceiros, dos quais o mesmo é um casado, estabelecem entre si uma relação sexual, mesmo efêmera, cometem adultério. Cristo condena o adultério, mesmo de simples desejo. O Sexto Mandamento e o Novo Testamento proscrevem absolutamente o adultério. Os profetas denunciam sua gravidade. Veem no adultério a figura do pecado da idolatria. O adultério é uma injustiça. Quem a comete falta com seus compromissos, fere o sinal da aliança, que é o vínculo matrimonial, lesa o direito do outro cônjuge e prejudica a instituição do casamento, violando o contrato que o fundamenta. Compromete o bem da geração humana e dos filhos, que têm necessidade de união estável dos pais. O divórcio. O Senhor Jesus instituiu na intenção original do Criador, que seria um casamento indissolúvel. Abroga as tolerâncias que se tinha introduzido na lei antiga. Entre batizados, o matrimônio ratificado e consumado não pode ser dissolvido por nenhum poder humano, nem por nenhuma causa, exceto a morte. A separação dos esposos, com a manutenção do vínculo matrimonial, pode ser legítima em certos casos previstos pelo direito canônico. Se o divórcio civil for a única maneira possível de garantir certos direitos legítimos, o cuidado dos filhos ou a defesa do patrimônio pode ser tolerado sem consentir uma falta moral. Se o divórcio civil for a única maneira possível de garantir certos direitos legítimos, o cuidado dos filhos ou a defesa do matrimônio pode ser tolerado em constituir uma falta moral. O divórcio é uma ofensa grave à lei natural. Pretende romper o contrato livremente, consentido pelos esposos de viver um com o outro até a morte. O divórcio lesa a aliança da salvação, da qual o matrimônio sacramental é o sinal. O fato de contrair nova união, mesmo que reconhecida pela lei civil, aumenta a gravidade da ruptura. O cônjuge recasado passa a encontrar-se em situação de adultério público e permanente. Se o marido, depois de se separar de sua mulher, se aproximar de outra mulher, se torna adúltero, porque faz essa mulher cometer
adultério. A mulher que habita com ele é adúltera, porque atribuiu a si o marido de outra. O caráter moral do divórcio deriva também da desordem que introduz na célula familiar e na sociedade. Essa desordem acarreta graves danos para o cônjuge que fica abandonado, para os filhos traumatizados pela separação dos pais, e muitas vezes disputados entre eles, cada um dos cônjuges querendo um filho para si, por seu efeito contagioso que faz dele uma verdadeira praga social. Pode acontecer que um dos cônjuges seja vítima inocente do divórcio dividido pela lei civil. Nesse caso, ele não viola o preceito moral. Existe uma diferença considerável entre o cônjuge que se esforçou sinceramente para ser fiel ao sacramento do matrimônio e se vê justamente abandonado, e aquele que, por uma falta grave de sua parte, destrói um casamento canonicamente válido. Outras ofensas à dignidade do casamento. É compreensível o drama de quem, desejoso de se converter ao Evangelho, se vê obrigado a repudiar uma ou várias mulheres com as quais viveu anos da vida de vida conjugal. Contudo, a poligamia não se coaduna com a lei moral. Opõe-se radicalmente à comunidade conjugal, pois nega diretamente o plano de Deus, tal como nos foi revelado nas origens, porque contrária à igual dignidade pessoal entre o homem e a mulher, que no matrimônio se doam com um amor total e por isso mesmo único e exclusivo. O cristão que foi polígamo está gravemente obrigado por justiça a honrar as obrigações contraídas para com suas antigas mulheres, bem como para com seus filhos. O incesto deseja relações íntimas entre parentes ou pessoas afins, em grau que proíba entre eles o casamento. São Paulo estigmatiza essa falta particularmente grave. É a voz geral que está acontecendo. Imoralidade sexual entre vós. Um dentre vós está convivendo com a própria madrasta. Aquele assim procede em nome do Senhor Jesus. Entregamos esse indivíduo a Satanás para a destruição de sua índole carnal. O incesto corresponde às relações familiares, indica que com uma regressão à animalidade. Podemos ligar o incesto aos abusos sexuais perpetrados por adultos contra crianças ou adolescentes confiados à sua guarda. A falta é acrescida, então, de um dano escandaloso, causado à integridade física e moral dos jovens, que ficarão marcados por toda a vida, de uma violação da responsabilidade educativa. Existe união livre quando o homem e a mulher se recusam a dar torna jurídica e pública a uma ligação que implica intimidade sexual. A expressão é enganosa, com efeito, que significado pode ter uma união na qual as pessoas não se compreendem mutuamente, não se comprometem mutuamente e revelam, assim, falta de confiança uma na outra, em si mesmo ou no futuro? A expressão abrange situações diferentes: concubinato, recusa de casamento como tal, incapacidade de assumir compromisso a longo prazo. Todas essas situações ofendem a dignidade do matrimônio, destroem a própria ideia da família, enfraquecem o sentido da fidelidade, são contrárias à lei moral. O ato sexual é um pecado grave e inclui a comunhão sacramental. Muitos reclamam hoje uma espécie de direito à experiência, quando há intenção de se casar. Qualquer que seja a firma do propósito dos que se envolvem em relações sexuais prematuras, essas não permitem garantir em sua sinceridade e fidelidade a relação interpessoal de um homem e uma mulher, e principalmente protegê-los contra as fantasias e os caprichos. A união carnal não é moralmente legítima, a não ser quando se instaura uma comunhão de vida
definitivo entre o homem e a mulher. O amor humano não tolera a experiência. Ele exige uma doação total e definitiva das pessoas entre si. Vou resumir. O amor é a vocação fundamental e originária do ser humano. Ao criar o ser humano, homem e mulher, Deus dá dignidade pessoal de igual maneira a ambos. Cada um, homem e mulher, reconhecer e aceitar a própria identidade sexual. Cristo é o modelo da castidade. Todo batizado é chamado a levar uma vida casta, cada um segundo seu estado de vida próprio. A castidade significa a integração da sexualidade na pessoa. Inclui a aprendizagem do domínio pessoal. Entre os pecados gravemente contrários à castidade, é preciso citar a masturbação, a fornicação, a pornografia e as práticas homossexuais. A aliança que os esposos contraem livremente implica um amor fiel, impõe-lhes a obrigação de guardar seu casamento indissolúvel. A fecundidade é um bem, um dom, um fim do casamento. Dando-lhes a vida, os esposos participam da paternidade de Deus. A regulação da natalidade representa um dos aspectos da paternidade e da maternidade responsáveis. A legitimidade das intenções dos esposos não justifica o recurso a meios moralmente inadmissíveis. Por exemplo, a esterilização direta ou a contracepção. O adultério, o divórcio, a poligamia e a união livre são ofensas graves à dignidade do casamento. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus abençoe a todos. Orem, peça perdão, que Deus está aberto a perdoar qualquer um de nós, pelas nossas faltas, pelos nossos erros. Que todo mundo peca, todo mundo erra, mas o perdão veio para isso, para gente que a gente peça, enquanto há tempo. Amém?